Glórias a Deus, nós vamos para a parte 33 de nossa série de mensagens, aprendendo a buscar ao Senhor. E na parte 33 nós vamos falar sobre, o título de nossa mensagem é Buscando a Deus na esperança de seus juízos. Buscando a Deus na esperança de seus juízos. E nós vamos voltar para o Apocalipse de João. Nós andamos falando de outros textos, mas nós vamos voltar para onde a gente estava. Apocalipse de João, capítulo 2. E nós vamos voltar de onde nós tínhamos parado no Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos voltar de onde nós tínhamos parado. Nós vamos ler novamente uma parte da carta de Jesus à igreja de Tiatira. Só que nós vamos enfatizar uma parte dessa carta que ainda não foi enfatizada. Nós enfatizamos outras partes e agora nós vamos enfatizar essa. Vamos lá, vamos ler dos versos 18 ao verso 23. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas coisas poucas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhes tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. E darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não a conhecem, como dizem as profundezas de Satanás, que eu, outra carga, não vos porei até aí. Amém. Deus seja louvado. Nós vamos focar no sermão de hoje, naquilo que é dito no verso 23, onde o Senhor Jesus diz que Ele é aquele que sonda as entranhas e os corações, e que Ele é aquele que dará a cada um segundo as suas obras. Então, aqui Cristo se identifica como rei, Ele se identifica como um juiz, e como um juiz, Ele dá a cada um segundo as suas obras, de acordo com o que Ele sondou em nossos corações. Quando nós falamos sobre o juízo de Cristo, quando nós falamos sobre Cristo julgando como juiz, existe a tendência de alguns de achar que a ideia de julgamento ou a ideia de juízo é algo que existe somente no mundo por vir. E aí as pessoas falam do juízo de Cristo como algo que acontece no momento da morte ou algo que acontecerá no juízo final, na segunda vinda de Cristo, e tudo isso é verdade. É verdade que no momento da nossa morte, nós seremos julgados. É verdade que haverá um juízo final no fim do mundo, no fim da história, quando essa terra e esse céu passarão. Mas, quando nós falamos sobre o juízo final, nós estamos falando sobre um juízo final e não sobre um juízo único. A Bíblia não diz que Deus nos julga ou que Ele nos julgará
uma única vez. A Bíblia fala sobre o juízo final porque ele é o último de muitos outros, e é sobre isso que nós vamos refletir aqui. Inclusive, tem muita gente que se pergunta, essa é uma pergunta que eu recebo de muitos, se haverá um juízo final quando Jesus voltar, no fim da história, segunda vinda de Cristo, por que é que a gente não vai ser julgado no momento da morte? Tem muita gente que pensa isso, e essas pessoas pensam isso porque elas acham que Deus julga somente uma única vez. Não. Nós vemos na Bíblia que você vai ser julgado no momento da morte, uma vez. Depois, no fim, quando Jesus voltar, você vai ser julgado de novo, 2 vezes. E ao longo da sua vida, você é continuamente julgado, constantemente. Ao longo de sua vida, você é julgado por Deus, castigado por Deus, recompensado por Deus, galardoado por Deus, ao longo de toda a sua vida, no momento da morte, e depois haverá o juízo final. E aqui a gente vai ver que é sobre isso que Jesus está falando. Se vocês observarem o verso 23, com atenção, é evidente que no verso 23, ele não está falando de um juízo final. Preste atenção que no verso 23, ele não está falando do juízo final. Por quê? Bom, como nós vimos nas semanas anteriores, no verso 20, ele faz uma crítica àquela igreja em relação ao que aquela igreja tolerava. Ele diz, eu tenho contra vocês que tem uma mulher aí no meio dessa igreja, Jezabel, ele chama de Jezabel, que ela está ensinando falsas doutrinas e vocês não disciplinaram ela. Vocês estão permitindo que ela continue aí sem disciplina. E aí Jesus, ele vai falar que aqueles que participassem dessa prostituição espiritual, aqueles que participassem dessa heresia dessa mulher, eles seriam julgados por Cristo. Isso que ele diz no verso 22 e verso 23. Eles seriam julgados por Cristo. Mas esse não é o juízo final. Como que a gente sabe que no verso 23 ainda não é o juízo final? Porque ele diz que como consequência desse juízo, e destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. Então veja que mediante esse juízo, as igrejas continuariam a existir, porque elas veriam esse juízo acontecer, elas veriam isso acontecendo, elas saberiam de algo. Então o mundo ainda não acabou. É um juízo que aconteceria contra aquela igreja na história, no tempo, mas não que o mundo acabou, porque as igrejas continuariam a existir e perceber realmente Jesus julgou aquela igreja. Esse é o ponto do verso 23. Então, você vê que o dar a cada um de vós segundo as suas obras, ou seja, nós recebemos segundo as nossas obras já nesta vida, enquanto as igrejas ainda existem. A ideia aqui do verso 23 e do verso 24, você também vê isso, mas eu vos digo a vós, ao restante que estão em Tiatira, outra carga não vos porei, quer dizer que essas igrejas continuariam a existir, mas esses que não participassem dessa heresia, eles não seriam julgados. Então você vê que Jesus diz que existia heresias no meio da igreja, aqueles que seguissem essas heresias seriam julgados, e aqueles que não seguissem não seriam julgados, ficariam sem nenhuma carga adicional. É essa a promessa que ele faz. Logo, Jesus não está aqui falando de um julgamento final no fim do mundo, embora o Apocalipse também fala disso. Também tem sobre isso no Apocalipse. Mas ele está falando de seus julgamentos na história contra ou a favor daqueles que frequentam a igreja, dependendo de que tipo de doutrina eles seguem. Se eles seguem a doutrina de Cristo, eles vão ser abençoados. Se eles seguem a doutrina de Jezabel, eles serão julgados
severamente por Jesus Cristo. Esse é o significado de dar a cada um de vós segundo as vossas obras. E como nós vemos no contexto, esta avaliação acontecia e acontece no contexto da igreja, no contexto do culto da igreja, que é a circunstância da visão de João aqui. Então, por exemplo, no verso 1 do capítulo 2, Jesus se identifica como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e as 7 estrelas nós vimos que são os pastores das igrejas. Eu estou aqui sendo segurado por Jesus, por isso, ai de mim se eu pregar alguma mentira. E Jesus está andando no meio dos 7 castiçais, verso 1, quer dizer, no meio das igrejas. Então, Jesus, a ideia da visão de João, Jesus está andando no meio da igreja, ele tem os pastores em suas mãos, e ele está, verso 23, sondando os nossos corações para dar a cada um de nós segundo as nossas obras. Esse é o cenário do Apocalipse. E se você entender isso, você vai ter uma compreensão diferente do que é ir para a igreja. Ir para a igreja é ir para ser julgado. Comece a ter essa perspectiva. Quando você vai para a igreja, você está indo para ser julgado por Jesus Cristo. Julgado de acordo com o quê? Segundo as suas obras, conforme o que ele encontrar em seu coração. Mas quando a gente fala de juízo, de julgamento, muitos têm uma perspectiva muito pessimista. Quando a gente fala de julgar, de juízos, muitas pessoas têm uma visão de julgamento, de juízo, ainda mais de Deus, excessivamente pessimista, e eu quero mudar essa visão aqui hoje. Eu quero dizer que ser julgado por Deus, se você for um justo, é bom. Se você tiver fé, é bom. E não somente é bom, mas deve ser motivos de esperança. Os juízos de Deus devem ser razões de nossa esperança. E é isso que eu quero falar aqui hoje. Buscando a Deus na esperança de seus juízos. O que é? Vamos refletir. O que é um juízo? O que é um juízo de Cristo? Quando a gente fala de ser julgado por Deus, o que significa julgar? Os juízos de Cristo na Bíblia incluem 2 elementos principais que a gente encontra aqui no Apocalipse. 2 elementos principais. Elemento número 1. Cristo, ele avalia as nossas obras. Ao julgar, Cristo avalia as nossas obras, ele avalia os nossos feitos, para saber se elas são boas ou se elas são más obras. E o segundo elemento é que ele recompensa, existe a recompensa por essas obras. A recompensa, a palavra recompensa na Bíblia, ela pode ter um sentido bom, positivo, ou um sentido negativo. Recompensa quer dizer que Deus está dando o que você deve receber de acordo com as suas obras. Isso pode ser negativo, sim. Por exemplo, abram em Provérbios capítulo 26, verso 10. Provérbios capítulo 26, verso 10. Diz assim, Provérbios 26, 10. O poderoso que formou todas as coisas paga ao tolo e recompensa o transgressor. Então você vê que ele paga ao tolo, ele recompensa o transgressor. Só que esse pagamento aí, essa recompensa aí é um castigo. Então a palavra recompensa, neste caso, é negativa porque é um castigo. Por que é chamado de recompensa? Com o sentido de pagamento. Quer dizer que você fez o mal,
e Deus vai pagar o salário, a ideia de recompensa é o salário pelo seu mal, enviando castigos. Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Vamos ver esse sentido negativo também da palavra recompensa. Lamentações 3, versos 64 a 66. Diz assim: Tu lhes darás recompensa, Senhor, conforme a obra das suas mãos. Lamentações 3, verso 64. Tu lhe darás recompensa, Senhor, conforme a obra das suas mãos. Tu lhe darás ânsia de coração, maldição tua sobre eles. Na tua ira os perseguirá e os destruirá de debaixo dos céus do Senhor. Então aí a recompensa novamente é negativa. É uma recompensa ânsia no coração. O que é ânsia? Quer dizer desespero. Quer dizer ansiedade. Um coração desesperado como punição de Deus e a perseguição de Deus em sua ira e a sua destruição. E é sobre isso que Paulo fala também em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versos 3 ao 11. Diz assim, quer dizer, verso 2, a partir do verso 2, Romanos 2, 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza de coração, segundo a tua dureza e teu coração impenitente. As pessoas que chegaram agora, nós temos banco reservado para vocês aqui na frente. Verso 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as tuas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Até aí, amém. Então veja que ele fala do juízo de Deus, o qual no verso 6 ele chama de recompensa, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. E aí existe a recompensa abençoada, no verso 7, e essas bênçãos sobre aqueles que com perseverança fazem o bem, e existe as maldições no verso 8 e 9, indignação, ira, tribulação e angústia sobre aqueles que fazem o mal. Então você vê aí que existem recompensas, e essas recompensas podem ser bênçãos, ou elas podem ser castigos. As bênçãos são sobre os que com perseverança fazem o bem, e os castigos são sobre aqueles que pecam. Então eu quero que vocês vejam, meus irmãos, que a vida do cristão
deve ser uma vida de busca por bênçãos. A vida do cristão deve ser uma vida em busca de galardões, bênçãos e prêmios do Senhor. Existem aqueles que, por alguns motivos que eu não sei, eles dizem: olha, eu não me preocupo tanto com as bênçãos, com os galardões de Deus. Eu só quero Deus. Quem diz isso não entende as bênçãos de Deus. Na Bíblia não existe eu quero Deus, eu não quero bênção. Quem diz isso não entende o que a Bíblia chama de bênção. Vou dar uma ilustração para vocês. Isso é igual dizer: eu quero a minha esposa, eu quero meu marido, mas eu não me importo com as coisas ou os benefícios que ser casado com essa pessoa me proporciona. Como é que você vai separar uma coisa da outra se você está falando de uma relação de amor? Se você está falando de uma relação de amor, não tem como separar uma coisa com a outra. Porque as bênçãos de Deus é a manifestação do seu próprio amor. As bênçãos de Deus é a aplicação, é a atuação do amor de Deus em nossas vidas. Dito de outra forma, se você, marido, ama a sua esposa, você protege a sua esposa, você alimenta a sua esposa, você acorda às 5 da manhã para trabalhar e volta meia-noite, se isso for necessário para sustentar a sua esposa. Se você é preguiçoso, não trabalha, não acorda cedo, isso não é amor. Então, o amor inclui fazer coisas pelas pessoas que você ama. A mesma coisa de uma mãe. Se uma mãe, o filho está chorando, está querendo de mamar, a mãe não está nem aí. Que mãe é essa? Uma mãe que não liga para o seu filho bebê. E ligar e amar o seu filho bebê não é só ficar dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo, e dizendo só eu te amo. É fazer coisas pelo teu filho. É acordar de madrugada, ver por que ele está chorando. Isso que é mãe. E pai também. Não é só mãe, o pai também tem que cuidar. Da mesma forma, um Deus sem bênçãos é um Deus sem amor. Na Bíblia é assim: Deus abençoa porque Ele nos ama. Quer dizer, o que é bênção? Ele nos protege, igual o marido protege a esposa, Cristo protege o seu povo. Ele alimenta o seu povo, Ele te dá emprego, Ele te dá pão, porque Ele te ama. Não existe na Bíblia separação entre eu quero Deus, não estou aí nem aí para suas bênçãos. Hebreus capítulo 11. Abra lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 vem depois de 2 Timóteo. Hebreus 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte, no verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar-lhe aí é Deus. Então, se você não tiver fé, você não agrada a Deus. E aí, o que essa fé inclui? Você não pode definir fé de qualquer maneira. Olha só a definição dele de fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Número 1, você tem que crer que Ele existe. E número 2, que Ele é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Quer dizer que Ele recompensa, que Ele abençoa se você buscá-lo. E aí, no resto do capítulo, ele vai dar inúmeros exemplos de pessoas que buscaram a Deus e foram recompensados por Ele. E aí, então, é isso que você tem que crer
para servir a Deus. Você tem que crer que Deus existe e que estar com Ele, que crer nele, que servi-lo, vai te recompensar. E aqueles que não o buscam serão punidos. Isso faz parte da fé salvífica, de acordo com Hebreus 11. E o próprio Senhor Jesus ensinou como ser recompensado de Deus, como buscar as bênçãos de Deus. Um dos mais importantes sermões do Senhor Jesus foi sobre isso. O que você tem que fazer para Deus te abençoar? O que você tem que fazer para Deus te galardoar? Galardoador, abençoador, recompensador. É tudo a mesma coisa. Que é o Sermão do Monte. Vamos ver alguns trechos do Sermão do Monte para ver o Senhor Jesus ensinando a buscar essas bênçãos, quais obras nós devemos praticar, quais boas obras nós devemos ter para sermos recompensados por Deus. Abra, por exemplo, em Mateus capítulo 5. Nós vamos explorar isso. Mateus 5, verso 46. Todo relacionamento amoroso tem recompensas, porque quem ama quer abençoar a pessoa amada. Romanos 5, verso 46. Verso 46. Verso 44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, falai bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, o que Jesus está falando? Ele está dizendo, olha, o sol de Deus, olha só que interessante no verso 45, ele fala o seu sol, o sol de Deus. Então, o sol pertence a Deus. Como o sol pertence a Deus, ele poderia falar, vou apagar esse sol para todos os moradores da terra, porque os moradores da terra não merecem esse sol e não merecem essa chuva. Nós não merecemos, não. Não merecemos nem o sol nem a chuva de Deus. Mas Deus, sendo muito gracioso, Deus sendo muito misericordioso, ele faz com que o sol nasça todos os dias para um monte de gente miserável. É isso que Jesus está dizendo. Deus faz com que o sol se levante sobre os maus. Então, até aquela pessoa terrível que existe por aí, que existe no mundo, Deus faz chover, Deus dá comida para ela, Deus alimenta ela, faz nascer o sol, Deus abençoa ela. E Jesus diz isso por quê? Para nos ensinar. Ele diz, vocês também, se alguém te fez o mal, você deve amar esta pessoa. O que significa amar essa pessoa? Você não vai matá-la, você não vai roubá-la, você não vai mentir sobre ela, você não vai passar a perna dela só porque essa pessoa aqui falou mal de mim, então eu vou inventar umas mentiras sobre ela também. Jesus está dizendo, não, você não vai falar mentiras sobre ela. No verso 44, você vai continuar dando aquilo que ela tem que receber, praticando os mandamentos de Deus em relação a ela. Por quê? Veja que no verso 46 existe um incentivo a isso, que é o galardão. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? A palavra galardão significa recompensa. Quer dizer que se alguém te fez mal e você responde fazendo um mal contra ela, Jesus está dizendo, você não vai ter uma recompensa de Deus. Você não vai ter um galardão de Deus. Você não vai ter uma bênção de Deus que você teria se você tivesse resistido a essa tentação de retribuir com o mal. Então, olha só que grande incentivo para uma situação muito difícil. Alguém te fez mal, Jesus está dizendo, você tem que lembrar que se você fizer o certo, Deus vai te recompensar. Então vou dar um exemplo bem prático aqui para a gente. Alguém falou uma mentira a teu respeito. Alguém fofocou ao teu respeito dizendo mentira. Você pensa assim, eu vou lá dar uma surra nessa pessoa. Eu vou lá dar um soco na cara. Ou
eu também vou inventar alguma coisa dela. Vem aqui, fulano, deixa eu te contar a história sobre ela. Ou, quer saber? Eu vou pegar esse dinheiro dela aqui. Não vou pagar. Agora eu me vinguei. Aí você, antes de você fazer isso, você tem que pensar o seguinte: o que eu quero? Me vingar e atender uma vingança momentânea? Ou eu quero as bênçãos de Deus? Se você lembrar das bênçãos de Deus, você vai conseguir resistir àquela tentação. Você vai deixar quieto. Fala, Deus, abençoa essa pessoa. Aí Deus vai ver você pedindo as bênçãos sobre essa pessoa que te fez mal. Jesus está dizendo, ele vai te galardoar. Jesus continua falando isso no capítulo 6. Vamos para o capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, e para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Então, dos versos 1 aos versos 4, Jesus está ensinando como é que você dá esmola. O que é esmola? Ajudar os pobres. Dar esmola é ajudar um pobre. Como que você tem que ajudar um pobre, que se você ajudar o pobre desta forma aqui, você vai ter uma recompensa. Então veja que Jesus está ensinando sobre recompensas, como alcançá-las através de boas obras. Ele está falando, ó, se você for ajudar para alguém, mas aí você sente a necessidade de avisar todo mundo, ei, eu ajudei essa pessoa, igual eles fazem na televisão. Tem canais na televisão, tem programa na TV que é dedicado a isso aqui, a tocar a trombeta. Nós estamos ajudando essa pessoa, chama todas as câmeras, mostra para o mundo que nós estamos ajudando a pessoa. Jesus está falando, não, o galardão dessa pessoa já é esse daí. Já está premiado, já está aparecendo, é o galardão dos homens, a recompensa dos homens. Jesus está dizendo, não busque a recompensa dos homens, busque a recompensa de Deus. Deus vai ver você ajudando secretamente e ele vai te recompensar em público. E aí, antes de avançar para as outras recompensas, eu quero que vocês percebam que, tanto no capítulo 5, no amor aos inimigos, quanto no capítulo 6, as recompensas, elas são citadas por Jesus como um incentivo à santidade, como um incentivo ao comportamento correto. No momento da tentação, no momento que a carne começa a aflorar, Jesus está mandando você lembrar das recompensas de Deus como fonte de força para você conseguir resistir. Isso é algo presente em toda a Bíblia. Isso que Jesus diz aqui da esmola está presente lá em Deuteronômio 15. Quando Deus fala que quando um pobre vier até você, alguém realmente necessitado, e aí você começa a pensar, será que eu devo ajudar essa pessoa? Aí Deuteronômio 15 lembra, Deus está observando se você vai ter um coração duro ou se você vai abrir o seu coração. E dependendo do que você fizer, se o seu coração se endurecer, Deus diz, eu estou vendo e eu vou castigar. É o que Jesus está falando aqui. Eu estou vendo se você está dando essa ajuda ao pobre, porque realmente você quer ajudá-lo, ou se você está querendo tocar trombeta, que é a linguagem que Jesus usa. E Jesus está dizendo, lembre-se da recompensa, como diz Apocalipse,
dará a cada um segundo as suas obras. Em seguida, do verso 5 em diante, Jesus vai dizer que existe recompensa com base na maneira que nós oramos. E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Vãs repetições. Então você vê, eu dei 2 exemplos aqui, que o tempo inteiro no Sermão do Monte, Jesus está ensinando o que é que você precisa fazer na sua oração, nos seus relacionamentos, no seu jejum, nas suas esmolas, como que você usa o seu dinheiro, como é que você faz em todas as áreas da vida, o que é que você precisa saber fazer para ser recompensado por Deus. Recompensado por Deus. Em Mateus capítulo 10 tem outra coisa muito importante. Vamos para Mateus 10, final de Mateus 10. Veja o que ele diz nos versos 40 a 42. Ele diz: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Agora, olha só o 41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Por uma razão que eu não sei, as pessoas acham que galardão é só no céu. Mas galardão não é só no céu. A Bíblia fala de galardão terrenos. A palavra galardão significa recompensa. É uma bênção de Deus. Então, no verso 41, ele está dizendo que quando você recebe um profeta em qualidade de profeta, o que isso quer dizer? Quer dizer que se Jeremias batesse na sua porta e falasse: eu tenho a palavra do Senhor para você. Quer dizer que se Isaías te procurasse e falasse: eu quero falar para você deste mandamento aqui, que você está pecando e que você precisa se arrepender. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, você recebeu a palavra do Senhor que ele trouxe, você vai receber uma recompensa de Deus. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Quer dizer que aceitar os mensageiros do Senhor, quando eles trazem uma palavra para você, faz com que você seja abençoado. Jesus não poderia ser mais claro do que isso. Ele está dizendo que quando Deus manda alguém falar com você, falar o que está na palavra de Deus, se você é humilde, aceita a correção, você vai ser galardoado. E no verso 42 a gente vê o quanto que Deus é gracioso e misericordioso, que Deus ele galardoa até coisas mínimas. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria. O que quer dizer que deu um copo de água fria? Quer dizer que se preocupou com o bem-estar daquela pessoa. Copo de água fria, está morrendo de sede. E a pessoa pensou: não, esse aqui é um pregador da palavra de Deus, deixa eu dar um copo de água para ele. Existe um galardão. E aí, meus irmãos, voltando para Apocalipse 2, a gente viajou aí pela Bíblia. Eu quero que vocês... Apocalipse 2. Eu quero que vocês reflitam o quanto que o ensino bíblico sobre as bênçãos e sobre os castigos, quando esse ensino está ausente de nossa forma de pensar
quando ele está ausente de nossa forma de raciocinar, a nossa vida espiritual é em muito prejudicada. Aqueles que ouvissem a palavra do pastor dessa igreja, avisando contra a doutrina de Jezabel, e aqueles que não se arrependessem abandonando a doutrina de Jezabel, o que ele diz? Que estes que não se arrependessem diante desses avisos sofreriam uma tribulação. Haveria uma tribulação contra eles. Agora, imagine se essas pessoas ignorassem esse aviso. Imagine se essas pessoas dizendo, não existem castigos, porque Deus não castiga ninguém. Ou as coisas que acontecem não têm nada a ver com bênção ou castigo. O que aconteceria com essas pessoas do verso 22? Para pensar. Elas não deixariam de enfrentar essa tribulação. Elas não deixariam de passar por essa tribulação. Mas elas passariam por essa tribulação sem entender o que estava acontecendo. Elas passariam por essa tribulação como cegos, apanhando, igual o bêbado lá de Provérbios. Provérbios diz que o bêbado, ele apanha e nem sabe por quê. Ele acorda, não se lembra. É assim o atribulado que ignora os avisos, as advertências do Senhor. Ele não entende por que o mundo funciona da forma que funciona. Ele acha que o mundo é aleatório, ou ele acha que a providência de Deus não tem nada a ver com comportamento ético. Quando a Bíblia claramente ensina que muitas das coisas que nós passamos, eu não disse todas, muitas das coisas que nós passamos de negativos são os castigos de Deus, porque nós não ouvimos o Senhor Jesus falar no meio das igrejas. E da mesma forma, e aí eu te digo, isso não é uma palavra de desespero, mas é uma palavra de esperança. Porque se eu começo a entender que os acontecimentos da história, tanto a história geral quanto a minha história particular, elas estão constantemente sendo julgadas por Deus, isso é uma palavra de esperança de que se eu me posicionar, eu vou ser em muito galardoado. Ou seja, se o povo de Israel simplesmente ficasse andando pelo deserto por 40 anos, mas sem saber por que eles estavam dando volta no deserto por 40 anos, não haveria esperança do que a gente precisa fazer para sair daqui. Mas quando Deus, ele nos avisa, por que você está aí 40 anos? Por que você dá volta no deserto? Quando ele nos avisa, isso é uma boa nova, uma boa notícia para aquela geração de Josué. Porque a geração de Josué lembrou, nós não podemos ser como a geração passada, murmuradores. Vamos aprender a louvar a Deus, porque então ele nos dará a terra. É uma palavra de esperança, porque quando Deus nos avisa de seus castigos, ele está também nos avisando de seus galardões e de como alcançá-lo. Isso é uma palavra de esperança. Deus está dizendo, faça isso e seja abençoado com todas as minhas bênçãos. É o que Jesus fez no Sermão do Monte. Aprendam a orar corretamente que Deus vai te atender. Aprenda a jejuar corretamente. Aprenda a amar os teus inimigos. Aprenda a tratar as pessoas que Deus vai te recompensar. Aprenda a buscar as bênçãos de Deus
para que você pare de ser amaldiçoado. Aprenda a adorar a Deus. Aprenda a amar a tua família. Aprenda a amar os teus filhos. Aprenda a trabalhar. Por todo o Novo Testamento, existem não somente Deus mandando o que você tem que fazer, mas Deus fazendo promessas àqueles que fazem. Promessas de quando que você vai ser abençoado. E aqui, então, nessa palavra de castigo, existe também uma promessa de recompensa que deve motivar a nossa esperança em agirmos da forma correta e chegarmos na igreja de braços abertos, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir enquanto ele caminha no meio dos castiçais. É por isso, meus irmãos, que eu não entendo por que tem gente que está preocupado, se preocupa em primeiro lugar com o que eu gosto de fazer, que tipo de culto que eu gosto. Que tipo de culto que eu gosto. Esse pensamento é muito pequeno. Você não tem que saber, em primeiro lugar, o que você gosta. Seja inteligente e seja sábio. Você tem que saber, em primeiro lugar, o que é que Deus gosta e o que é que Ele vai abençoar. E aí, quando você descobrir o que Deus gosta, o que Ele abençoa, aí você aprende a gostar das coisas que Ele gosta. Você tem que aprender a gostar e a amar das coisas que Deus ama. E por que é que você não vai amar das coisas que Deus ama se é isso que vai te abençoar? Loucos! São loucos aqueles que vão para a igreja se perguntando o que é que meu umbigo mais gosta. Deixa de ser tolo. Aprenda a buscar o que Deus mais gosta. Se Deus mandou você fazer assim, faça assim e para de chororô. Para de chororô. Eu acho que tinha que ser 20 minutos de pregação e 2 horas só cantando a mesma frase repetitiva. Até eu começar a cair no chão de tanta emoção. Então você não ama a palavra de Deus. Porque você não quer ouvi-la. Já pensou se Jeremias falasse assim, ó, pessoal, Israel está um grande devassidão, está uma grande destruição, mas pode ficar tranquilo que eu só vou falar só 20 minutinhos na orelha de vocês. Só 20 minutinhos. Não. Quem fosse fiel a Deus, tinha que sentar ali e ouvir Jeremias falar até quando Deus mandasse parar. E no final dizia, obrigado Deus por me salvar, me instruindo da verdade e abrindo meus olhos. Pode ficar tranquilo, pessoal, eu vou falar só 15 minutos. E no final, Jeremias ia ficar 3 horas repetindo a mesma frase na cantoria. Tu está vendo que isso não faz sentido? Aqueles que querem ser abençoados pelo Senhor, querem ouvir o que Deus tem a falar para eu fazer, para eu ser abençoado. É simples assim. Nós temos que reconhecer a nossa própria pecaminosidade, a nossa própria depravação. Meu irmão, você é por natureza caído, depravado, e você tem que ouvir muito sobre o Senhor até entrar na tua cabeça dura. É assim que é. Se eu não ouvir muita palavra de Deus, como é que a minha cabeça dura vai finalmente se abrir? Como é que meu coração duro, depravado, adúltero, mentiroso, vai finalmente abaixar a cabeça para Deus, se eu não ouvir a sua palavra? Como é que eu vou alcançar recompensas assim? Nós achamos que nós vamos ser abençoados sem querer ouvir o que Deus quer falar.
sem abaixar a cabeça e ouvir ele falar. Sem entender que este lugar é o lugar em que Jesus caminha no meio dos castiçais para dar a cada um, não segundo somente o que o olho vê, mas segundo o que ele sonda nos corações. O que ele encontra no seu coração? São as coisas que ele ensinou no Sermão do Monte? São as coisas, os mandamentos que ele ensinou? Como é que ele vai encontrar no seu coração os mandamentos que ele ensinou, se você nem conhece esses mandamentos? Porque você não quer ouvir a palavra do Senhor. Vocês sabem, meus irmãos, uma das coisas que nós fazemos no culto é cantar. Deixa eu falar um pouco sobre a questão da oração e do cântico. Falei aqui da palavra. O livro de Apocalipse, ele contém vários momentos que o povo louva a Deus, que o povo adora a Deus. E tem uma coisa que me chama a atenção, e quando na verdade o Apocalipse fala muito dos moradores do céu, louvando e adorando a Deus, mas eu quero que vocês prestem atenção em palavras de louvor que eles dizem em Apocalipse 17. Quer dizer, Apocalipse 18. Na verdade, é 19. Estava citando de cabeça, dá nisso. 19. Olha só. Apocalipse 19, verso 1. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Então presta atenção aqui, existe aí uma visão dos moradores do céu, não são as pessoas da terra, são os moradores do céu, olha só no verso 1. Depois dessas coisas ouvi no céu. Então você vê aí que no céu existe louvor, existe pessoas louvando e exaltando a Deus. Agora eu quero que vocês prestem atenção naquilo que é o motivo do louvor. Louvar significa exaltar a Deus. Veja que no verso 2, eles louvam e eles exaltam a Deus pelos seus justos e verdadeiros juízos. Então aí no verso 2, quando Deus julgou a grande prostituta, quando Deus puniu a grande prostituta, os santos que há no céu, eles louvaram a Deus por isso. Agora deixa eu falar sobre oração e sobre cântico. Vamos esquecer aqui todos os cânticos ruins que existem por aí. Tem muito música ruim que se canta em casa ou nas igrejas. Vamos esquecer essa. Vamos pensar nos hinos que existem e que a letra desses hinos realmente refletem verdades bíblicas. Quero que vocês prestem atenção em algo. Existem muitos hinos que são hinos bonitos, que refletem verdades das Sagradas Escrituras. Por exemplo, tem um que eu gosto muito que é Grandioso és tu. E tem vários aí que são bonitos, que as pessoas escreveram. E que eu ouço na minha casa. Mas, se você observar, tem uma coisa que
Não estou falando dos hinos ruins, tá? Estou pensando só nesses que tem coisas corretas. Tem muito assunto e nesses hinos bonitos você não encontra. Muitos assuntos bíblicos que você não encontra nesses melhores hinos. Por exemplo, dificilmente eles vão falar dos juízos de Deus sobre este mundo. Normalmente, esses hinos que tem na harpa, eles falam muito da obra da salvação eterna, o que é bom falar, correto? Só que eles não falam de todos os assuntos bíblicos. E eu conheço, não lembro de nenhum, onde Deus é louvado pelos seus juízos. Onde Deus é louvado por julgar, punir e castigar os maus, como no Apocalipse eles fazem. Poucos dele falam sobre o juízo de Deus, e quando falam sobre o juízo de Deus, normalmente é o juízo eterno. O que significa que se você não cantar os salmos na igreja, você dificilmente vai ter muitos assuntos sobre os quais você não vai falar com Deus. Por exemplo, o Salmo 3 celebra a intervenção de Deus para julgar as pessoas que queriam te fazer mal, os perseguidores da igreja. E Deus intervém para castigar os perseguidores da igreja. Eu não conheço nenhum cântico que não seja os salmos que fale dessa forma. Ou que você agradeça a Deus pelo sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Vocês conhecem algum hino, algum louvor, algum cântico que agradeça a Deus por Melquisedeque? Poucos. Na verdade, não conheço nenhum. Então, se você não cantar os cânticos que Deus mandou cantar, e se você acha que tem que cantar só os que a gente escreve e não os que o Espírito Santo deu, que são os salmos, vai ter um monte de coisa sobre as verdades de Deus, sobre o governo de Deus, sobre o juízo de Deus, que não vai fazer parte do seu raciocínio diário, porque você não está acostumado a falar sobre essas coisas. Eu sei que quando eu sou tentado a praticar o mal, já vem logo na minha cabeça: Jeová fará chover fogo e enxofre sobre os maus. Pô, mas isso é meio assustador cantar isso na igreja. Mas é para ser assustador mesmo. Porque o objetivo da igreja é conduzir você ao arrependimento com essas verdades de Deus. E as nossas orações? Sabe por que muitas nossas orações são tão rasas? O que quer dizer? Não estou falando de orações incorretas. Uma oração pode ser correta e ser rasa. Quer ver uma oração correta e rasa? Deus, me perdoe pelos meus pecados. Amém. Por que você não deu nome para o monstro? Diz qual é o nome do animal. Deus me perdoa porque eu sou mentiroso. Deus me perdoa porque eu adulterei. Deus me perdoa porque eu menti, eu invejei, eu senti inveja, porque eu não tenho domínio próprio, porque eu sou comilão, porque eu sou isso, aquilo. Sabe por que a gente não ora assim? Porque a gente ouve muito pouco da Bíblia, a gente lê muito pouco das orações bíblicas. Salmo 51, quando Davi foi pedir perdão por todos os seus pecados, ele não falou, Deus me perdoa, amém. O cara contou toda a história. Me perdoa pelos crimes de sangue, diz o Salmo 51. Me perdoa porque eu já nasci em pecado, eu sempre fui pecador. Eu sou leproso. Quando ele fala, lava-me com isopo, o isopo era usado para lavar os leprosos. Deus, eu sou leproso. Está vendo que profundidade?
E o que toda essa profundidade, aonde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo te ensinar a preparar o seu coração para ser julgado por Jesus, para que você realmente seja muito e muito e muito recompensado. Quando você começar a orar, não somente pelo seu próprio umbigo, mas pelo cara que está perseguido lá no Afeganistão. Quando você começar a orar não só pelo seu pão, mas pelo pão nosso. Quando você começar a agradecer por todas as coisas que a Bíblia ensina a agradecer, não só pelo que você acha que tem que agradecer. Aí sim, você vai começar a experimentar o que é ser profundamente galardoado por Deus. Porque aí você está aprendendo a prestar atenção nas coisas que Ele manda prestar atenção. E não só nas coisas que você quer da sua própria cabeça. Por isso que nós temos que ter a Bíblia inteira. Por isso que tem que ter provérbios, tem que ter os profetas, tem que ter salmo, tem que ter os evangelhos, tem que ter tudo. Se tirar alguma coisa, você será menos abençoado. Vamos orar. Senhor, graças te damos por Jesus Cristo, aquele que nos ensinou a sermos abençoados. Abençoa-nos, Senhor, em todas as áreas da vida. Nós sabemos que a bênção maior e principal é quando nós fomos reconciliados contigo pela cruz de Cristo. E todas as demais bênçãos fazem parte desta. Quando nós fomos reconciliados pela cruz de Cristo, nós aprendemos a enxergar como bênção as coisas que tu nos ensina que é bênção. E não as coisas que nós achávamos que era bênção. Nos ensine, Senhor, a amar as coisas que tu abençoas. No nome de Cristo, eu oro. Amém.